Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu e disse-lhe: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. Também, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. E certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e se achegou, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre ele o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e alguma coisa, se gastares mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 parece para você ter sido próximo? E ele lhe respondeu: o que o ajudou. Então Jesus lhe disse: vai e procede da mesma maneira. Amém? Pode se assentar. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Cordeiro, juntamente com sua esposa. Feliz de ver o David. A gente já se conhece há muito tempo, desde criança, na verdade. Deus abençoe a vida do David, a sua companheira, toda a sua família. Que Deus continue abençoando. Queridos, nós temos aqui alguns versículos da Bíblia Sagrada, onde Jesus dá uma resposta a um doutor da lei, a um escriba, a um fariseu, a um mestre da lei. Esse mestre tinha o objetivo de testar Jesus, de saber se Jesus era realmente mestre, e se ele sabia o que ele ensinava, e se ele entendia o que ele ensinava. A Bíblia diz que esse doutor da lei, para tentar se justificar, ele pergunta para Jesus quem era o próximo que ele deveria ajudar. Ora, os judeus, a sua tradição, nos seus rituais religiosos, eles consideravam que o único próximo que eles deveriam ajudar eram os seus semelhantes da raça judaica. Inclusive tem algumas histórias acerca de Martinho Lutero, dizendo que Martinho Lutero nunca conseguiu se relacionar realmente com o judeu por conta desse sentimento egoísta que na sua época muitos judeus possuíam, a soberba, a autossuficiência, e Martinho Lutero tinha muita dificuldade para se relacionar com os judeus acerca disso. Mas Jesus tinha uma sutileza única de desbancar, de desamarrar qualquer nó intelectual dado por mestres da lei, com o objetivo não de aprender, mas de tentar testar Jesus ou surpreendê-lo de alguma forma para fazer com que Jesus passasse vergonha. Só que Jesus é o mestre por excelência. Na verdade, na presença de Jesus, ele nunca vai passar vergonha. Nós é que sempre diante de Jesus vamos chegar ao pleno conhecimento daquilo que nós somos, pecadores. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola a esse doutor da lei. E a parábola é a seguinte: um homem
sai de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, ele é atacado por ladrões. O historiador Flávio José, junto com o bibliólogo Jerônimo, afirmam que além do caminho ser cheio de pedras, ser um caminho cheio de buracos, cheio de falhas, os beduínos assaltantes sempre estavam naquele caminho. Só que um detalhe que nunca vai ser revelado a nós é o porquê desse homem ter escolhido esse caminho tão sagaz, tão perigoso e tão difícil de trilhar. Alguns, tentando aplicar num contexto espiritual, dizem que Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade de Davi, a cidade de Jesus, a cidade que Deus escolheu. E Jericó, segundo Josué, no capítulo de número 7, foi uma cidade amaldiçoada por Deus. Então Jerusalém é a cidade da bênção, Jericó, a cidade da maldição. O homem sai de Jerusalém e vai para Jericó, sai do lugar da bênção e, sem saber, vai para o lugar da maldição. E no caminho ele já prova de um pouco de maldição, sendo atacado, sendo roubado, e a Bíblia diz que ele fica meio morto. E a lição espiritual que alguns teólogos aplicam aqui é que toda vez que nós saímos da direção de Deus para ir para um lugar que parece bênção, mas é maldição, já no meio do caminho nós vamos provar da dor e da desgraça no meio da caminhada. Só que a Bíblia diz que ainda que no meio do caminho ele já tinha sido roubado, ele já tinha sido espancado e ele já estava meio morto. E o termo meio morto aqui eu tive dificuldade para entender. Só que aí depois, estudando, nós vamos saber que o termo meio morto vai se aplicar ao sentido de que esse homem apanhou tanto dos bandidos, foi espancado de uma tal forma que rapidamente ele tem uma lesão cerebral e entra numa espécie de princípio de coma, que apesar dele não poder se mexer, apesar de não poder falar, de não poder enxergar direito, ele está ouvindo tudo que está se passando próximo dele. Ele entra num estado de coma. Ele não está morto, ele está meio morto, ou seja, ele está em coma. E todo mundo que está em coma, quem já foi visitar alguém que está em coma, o médico, a enfermeira sempre diz: ele não pode se mexer, ele não pode falar, ele não está vendo nada, mas ele sente e ouve tudo que você fizer para ele. Tem muita gente assim. E Jesus disse que esse homem estava dessa forma. Só que o mais interessante vem agora, porque a Bíblia diz que um sacerdote passa pelo mesmo caminho, não se sabe o porquê. Porque a Bíblia diz que esse caminho de Jerusalém até Jericó, esse caminho que esse homem passou, foi roubado, espancado, era um caminho mais longo, era um caminho mais perigoso. E segundo Flávio José, ele tinha 27 quilômetros de distância. Era muito longo e muito perigoso. Mas ainda assim como esse homem estrangeiro vai por esse caminho, o sacerdote também vai e o levita também vai por lá. Não se sabe o porquê que eles vão por esse caminho ao certo. Mas o fato é que quando o sacerdote passa no caminho, ele consegue visualizar o homem que está espancado e que foi roubado naquele lugar. E sabe qual é a atitude do sacerdote? É dar as costas e passar de longe. O sacerdote toma uma atitude de indiferente. E é interessante porque aqui Jesus vai aplicar 3 filosofias diferentes: a filosofia do sacerdote, a filosofia do levita e a filosofia do bom samaritano. A filosofia do sacerdote aqui, meus queridos, a filosofia desse homem que foi espancado, ele não tinha na verdade, mas a filosofia do sacerdote em si, quando ele passa por aquele caminho, ele tem uma coisa em mente: o que é meu, mas o que é seu, e cada um por si e Deus por todos. Essa é a filosofia do sacerdote. O que é meu, o que é seu, já que o que é seu, você foi roubado. O que é meu, eu estou protegido. Não vou me sacrificar por você. E tem um detalhe: é cada um por si e Deus por todos. Essa é a filosofia religiosa, cega e que não tem compromisso com Deus. Quantos têm tomado essa atitude do sacerdote?
estão vendo uma pessoa caída no chão, estão vendo que alguém está precisando de ajuda. Muitos espíritos de sacerdote têm tomado conta da vida de muitas pessoas. Eles têm a condição, eles têm o tempo, eles têm a disposição, eles têm saúde, mas não fazem porque são religiosos de aparência e não têm compromisso real com Deus. O segundo que passa ali é o religioso chamado samaritano. E a filosofia de vida desse homem era: o que é seu, mas o que é meu não pode ser seu, porque é só meu. Aleluia. É a filosofia do levita. O que é meu, o que é seu. Detalhe, mas o que é meu é só meu e não pode ser teu. Não vou te ajudar. A função do levita era muito parecida com a do sacerdote. Ele estendia a mão, ele fazia sacrifícios no altar, ele estendia a mão para derramar o sangue. Mas no momento em que era para estender a mão para ajudar alguém, esse levita não consegue. Ele não faz isso. A Bíblia diz também que ele passa de largo e deixa aquele homem caído no chão do jeito que ele está. Só que no mesmo dia, não se sabe o tempo, não se sabe a hora, pelo mesmo caminho também passa um samaritano, que não se comunicava com os judeus, não porque ele não queria, mas porque os judeus odiavam a raça samaritana por conta de uma guerra que houve no passado e uma nação estrangeira foi morar em uma parte da região de Israel. Os judeus odiavam completamente. Só que o samaritano, ele tem uma atitude diferente. Ele é diferente do sacerdote, que apesar de ter a credencial de sacerdote, o cargo de sacerdote, não age como um sacerdote. O samaritano é diferente do levita, que apesar de ter a credencial de levita, ser reconhecido como levita, ter o cargo de levita, ele não age como um levita. O samaritano, ele não só visualiza o homem que está espancado no chão, ele se aproxima desse homem. Aí está o diferencial da vida religiosa genuína, de uma vida com Deus verdadeiramente. Qual é? É que quando nós visualizamos uma situação que ninguém quis resolver e que ninguém conseguiu resolver, quem que vai resolver? É o bom samaritano que tem compromisso com Deus. Ele vai lá e vai resolver. A Bíblia diz que esse bom samaritano se aproxima e ele logo estende a mão para aquele homem que está ferido. Ao estender a mão, a Bíblia diz que ele passa azeite e também passa vinho. O azeite serve para escovar os dentes. O azeite serve para tomar banho, para se lavar. O azeite serve para cozinhar. O azeite servia para ungir profeta, para ungir sacerdote e para ungir rei. O vinho, toda vez que o vinho na Bíblia aparece, o vinho fala de prosperidade, o vinho fala de comunhão e o vinho fala de momento de alegria e de satisfação. O que o samaritano está fazendo ali? O samaritano está estendendo a mão com alegria. Ele está dando um parecer diferente de tudo que havia para aquele homem. Ninguém estende a mão, ninguém ajuda, ninguém faz a diferença, ninguém dá um abraço, ninguém vai lá, mas o bom samaritano vai lá e faz aquilo que ninguém quis fazer por aquele homem. Escute uma coisa, uma certa vez, um grupo de ajudadores brasileiros saiu daqui e foi até a África. Chegou numa certa comunidade da África, um grupo gigantesco de crianças, aproximadamente 300 crianças, todos reunidos num único lugar. Esse grupo de ajudadores de ação social pega uma cesta gigante de alimentos, enche totalmente de alimentos e dá a seguinte ordem para aquelas crianças: quem chegasse primeiro e tocasse na cesta de alimento ficaria com tudo ali, tomaria posse de tudo. Aquelas crianças param por um momento, refletem o que vão fazer, e aí o líder daquela ação social dá a largada. As crianças, todas, mais de 200 crianças, seguram uns nas mãos dos outros e caminham juntas até aquele cesto. E tocam todas juntas naquele cesto, demonstrando o quê? Que nenhum quer comer mais do que o outro, que nenhum quer ganhar mais do que o outro, mas que todos querem ganhar a quantidade certa, porque todos têm necessidades iguais.
Jesus conta essa parábola para mostrar que existem pessoas que, apesar de serem religiosas, não têm um pingo de prazer de ajudar ninguém. Jesus conta essa parábola para dizer que, apesar de terem tantas pessoas religiosas de alto conhecimento, que já são doutores em determinadas áreas, que exercem um dom extraordinário, têm uma qualidade incrível de pregar, de desenvolver um sermão, de fazer um trabalho, não tem o verdadeiro sentimento de amor dentro do seu coração. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, dizendo que o amor deve ser verdadeiro e não fingido. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo de número 13, o versículo de número 17, 18, dizendo: se alguém que tem condições financeiras ver uma pessoa necessitada e fechar o seu coração, como existirá o amor no coração dessa pessoa? E aí ele conclui dizendo: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas amai com atitudes e de coração verdadeiro. O apóstolo Pedro, no capítulo 8, no capítulo 4, versículo 8 da sua primeira carta, ele diz: o amor seja ardentemente verdadeiro uns pelos outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa: uma das marcas do cristianismo, uma das marcas do verdadeiro cristão, uma das marcas daquele que foi salvo por Jesus, não é ter a credencial de religioso, ser conhecido como religioso, mas é de alguém que estende a mão para quem está necessitado. Uma das marcas de quem foi alcançado por Jesus é alguém que vai ao encontro de quem está necessitado. Jesus conta essa parábola para mostrar para o doutor da lei que, apesar dele ter tanta credencial, dele ter tanto conhecimento, ele não estava no caminho certo. E a pergunta que fica para nós aqui essa noite é: qual o sentimento que está dentro do nosso coração? O que nós sentimos pelo nosso próximo? O que de fato há dentro do nosso coração pelo nosso semelhante? Não da igreja, literalmente, mas pelo necessitado, porque ele pode ser ou não de dentro de uma igreja. É interessante porque Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35: e conhecerão que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. A máxima do evangelho não é aparência religiosa. Aparência religiosa ajuda, irmãos. Exercer talento ajuda, mas não é a máxima do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, em sua máxima, uma delas é estender a mão para quem está precisando. O personagem que faz o Homem de Ferro, eu esqueci o nome dele agora, ele disse que numa fase terrível da sua vida de destruição, onde ele estava mergulhado em tantas coisas, ele conheceu um homem, Mel Gibson, que já era cristão, e que disse para ele: eu vou estender a mão para você. E ele pergunta para o Mel Gibson: o que você quer em troca? Ele disse: que você apenas tenha consciência de que quem de fato vai te ajudar não sou eu, mas Jesus é quem eu sirvo. Você está começando a entender qual é a grande charada do evangelho, qual é o grande sistema que muita gente não conseguiu entender ainda e parar para entender. Que o evangelho não é nome, não é fama, não é barganha, não é negociação, não é exercer talentos e dons. Na sua máxima é estender a mão para quem está com necessidade, é levar o evangelho para quem está perdido, é ganhar uma alma que está escravizada na mão de Satanás. Isso é a essência de amor do evangelho. Eu ouvi uma frase que é verdade: ninguém é rico para tentar conseguir ajudar todo mundo. Sim, isso é verdade. Mas também, ninguém é totalmente pobre que não consiga ajudar ninguém. Quem me contou essa história foi a minha mãe. É uma história que está baseada no que está acontecendo nesse texto aqui. Minha mãe, quando chegou no Bengui há mais de 35 anos, junto com meu pai, estava com fome. Meu pai tinha acabado de sair do emprego. E ela pediu algumas bananas para um cidadão na feira do Bengui.
E esse cidadão escrachou minha mãe de todas as formas. Xingou, esculhambou e disse que não ia dar nada. Um dia, minha mãe contou isso para o meu pai, e eles fizeram um propósito. O dia que Deus abençoasse eles nunca iriam negar para qualquer pessoa que fosse pedir fruta no nosso povo que temos na feira hoje. Antes de eles terem o que tem hoje, antes da gente conseguir o que tem hoje, não é muito, é pouco. Trabalhando na feira, irmãos. Meus pais conseguiram construir outra casa, meu pai conseguiu comprar uma Kombi, conseguiu tirar a carteira de habilitação A e B. Graças a Deus. Mas antes disso acontecer, um dia meu pai foi para um culto numa igrejinha pequena. Lá Deus levanta um profeta e diz para o meu pai assim: por causa da disposição do teu coração, abrirei uma porta diante de ti que não se fechará mais. Meu pai está há 35 anos na feira, nunca faltou um prato de comida, desde que eu entendo por gente, nunca faltou um copo de suco na mesa, um prato de comida. Todas as contas estão pagas, por quê? Porque Deus é fiel com aquele que tem um bom coração. Aprenda a ter um bom coração. Aprenda a estender a mão para alguém que está precisando. Não tem condição financeira, não tem material, estenda espiritualmente, que deve ser a prioridade. Qual é? Pregar o Evangelho de Cristo, falar de Jesus. Não é necessariamente para todo mundo ouvir e para que todo mundo veja você pregar. É necessário que alguém esteja disposto a falar e que encontre o coração aberto para ouvir. Essa é a característica do Evangelho: encontrar alguém que tenha disposição para ir lá e levar Jesus para alguém, e alguém que tenha de coração aberto para receber essa palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você sai em qualquer parte do bairro do Bengui, o que mais tem são pessoas desviadas do caminho do Senhor, na bebida, na droga, na prostituição e tudo que não presta. Estão desesperadas para ouvir uma palavra, mas pelos cantos eu consigo ouvir resmungos. Quais são os resmungos? Os crentes parecem que me desprezaram, ninguém me olha com desprezo, não estende mais a mão, não me cumprimenta. Eu quero alguém que me ajude. Deus me trouxe aqui para nos dizer essa noite: chega de nós estarmos enfurnados dentro de quatro paredes, achando que nós já estamos salvos e não se preocupar com ninguém. Está na hora de abrir o coração e deixar Deus encher a nossa vida de amor, de verdade, de bondade. E no dia que não tiver culto aqui, a gente ter a disposição para sair e pregar o Evangelho para a vida de alguém. Estender a mão para alguém necessitado. Jesus conclui a palavra dizendo o seguinte: o bom samaritano não só estendeu a mão, não só sarou as feridas, colocou o cara no veículo dele, na cavalgadura, levou para a hospedaria e disse ao dono da hospedaria: cuida de tudo, eu vou, mas eu volto, e quando eu voltar, eu presto contas com você, dono de hospedaria. Entendeu? Eu vou lhe dizer: o bom samaritano aqui, em pleno, em máxima, é Jesus, que na verdade não tinha compromisso nenhum e não tinha responsabilidade nenhuma, mas ele mesmo assim nos amou e estendeu a mão para cada um de nós. Quem é o dono da hospedaria? Somos nós. A responsabilidade para cuidar daqueles que estão feridos e que estão sendo salvos é nossa. Aqueles que ainda vão ser salvos, a responsabilidade é nossa. De quê? De cuidar, exatamente, de cuidar, de dar leite materno, depois dar uma papinha de macarrão. Que é isso? O conhecimento da palavra. Estende a mão quando precisa. Pastor, eu caí, irmão, eu peguei. Não te preocupa, eu vou orar por ti. Te arrepende e volta de novo. Não devemos desistir de ninguém. Um dos maiores pregadores de células missionárias do estado do Pará caiu para mais de 10 vezes, se reconciliou mais de 10 vezes e hoje é um dos grandes líderes de células missionárias do estado do Pará, ganhador de almas. Não devemos desistir de ninguém. Jesus quer usar cada um de nós para ganhar outros e outros e outros e outros para o seu reino. Só que o problema é que tem muita coisa brilhando diante dos nossos olhos, que parece fama, que parece satisfatório, que parece maravilhoso demais. E muita gente faz o quê? Se deixa levar. O convite é bom, vai.
e se perde. Quantos filhos rejeitaram a proposta do pai? Meu filho, vai comigo para a igreja. Não, pai, meu amigo me chamou, eu vou com ele. Foi e voltou dentro de um caixão. Escolheu o caminho errado. Quantas moças, minha filha, vai comigo para o ciclo de oração, vamos para a igreja, vamos. Não, mãe, a minha amiga me chamou para ir, eu vou. Vai lá, chega e pega doenças. Pega filhos de forma indesejada. Está destruído mentalmente. Sabe o que é isso? O caminho errado da vida. Mas graças a Deus, que em meio a todos esses caminhos errados da vida, Jesus ainda assim vai lá e nos encontra. Aleluia. Jesus não é como o fariseu, Jesus não é como o sacerdote, Jesus não é como o levita. Jesus olha para a nossa vida quebrada às vezes, destruída às vezes, massacrada. Ele ainda assim vai lá e sara as feridas da nossa alma, arranca a tristeza, arranca a dor, arranca o desânimo, arranca a raiva, arranca o ódio, arranca o rancor e faz o quê? Nos faz, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, uma nova criatura é aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fica de pé, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos comigo. Graças a Deus. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para todos nós. Quem nós somos nessa parábola? Quem eu sou nessa parábola? O que está caindo ferido no caminho? O sacerdote que passa e finge que não vê? O levita que passa e finge que não é com ele? Porque a filosofia dos religiosos que não estão salvos por Jesus é essa: o que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. Quem nós somos nessa parábola? Ou nós somos o bom samaritano, que muitas vezes não somos vistos, não somos reconhecidos, nosso nome nem é citado o tempo todo, mas Deus usa a nossa vida. Deus salvou-nos para fazer a diferença. Escute, Deus não te chamou para ser simplesmente um sacerdote de credencial ou um religioso. Aleluia! Deus te chamou para estender a mão para a vida de alguém. Deus não te chamou para você exercer o talento somente para aqueles que já sabem que você tem o talento. Deus te chamou para estender a mão para aqueles que estão gritando por socorro e ajuda espiritual. Escute, não ache que você não tem talento nenhum no reino de Deus. Todos nós que fomos salvos por Jesus temos um chamado e temos um talento dado por Deus para exercer a sua obra. Você também foi chamado. Você também é escolhido. Deus já te capacitou com talento e com dom. Basta você parar para saber qual é o teu chamado, qual é o teu talento e deixar Deus usar a tua vida nessa terra. Não se aceite ficar de braços cruzados, parado, enquanto nós vemos a corrupção tomar conta da nossa geração de jovens, da nossa geração de adolescentes, da nossa geração de políticos, do Senado, da Câmara Federal, os deputados estaduais, os vereadores, o governador, os prefeitos do estado do Pará, os presidentes desse país. Eu não estou aceitando isso, meus irmãos. Todos os dias que vou orar, eu embrulho com a bandeira do Brasil nas costas e não paro enquanto eu não fico molhado de lágrimas, dizendo: Jesus, eu acredito que o Senhor pode mudar o Brasil, eu acredito que o Senhor vai mudar o meu Brasil. Levanta homem de coragem no Brasil, levanta mulher de coragem no Brasil. Levante a mão, você que está aqui essa noite. É você que Deus vai levantar nessa nação, é você que Deus vai levantar no bairro do Begoinho, é você que Deus quer levantar nessa última hora.
Jesus. Derrama, Senhor, sobre a vida de alguns aqui ou de todos nesse lugar, Senhor. Sobre aqueles que estão de coração aberto nessa hora, Pai. Derrama ousadia, Senhor. Derrama sobre todos nós, Senhor, coragem, disposição. Derrama graça, derrama coragem, derrama ânimo. Receba na tua vida nessa hora ânimo, coragem, derrama. Oh, Espírito Santo, toca esse coração, quebrando esse coração de pedra que não contribuía, não ofertava, não dizimava, não ajudava na ação social. Meu Deus, quebra esse coração hoje. Abre os olhos desse homem, dessa mulher, Senhor, que há muito tempo não fazia o sacrifício, não buscava, não orava, não sentia mais a tua presença, já tinha perdido o desejo de evangelizar, de pregar a palavra, de buscar. Ora, eu te peço, Espírito Santo, estende a tua mão para esse jovem agora, para esse adolescente que está aqui nesse momento. Levanta não, jovem adolescente, é você que Deus vai levantar. Ó Deus, eu te peço por essa geração de jovens e adolescentes, por essa geração de moças e rapazes, por essa geração de mulheres casadas e solteiras que aqui estão. Estende a tua mão, Senhor. Quebra as fortalezas. Isso, feche os teus olhos, abre a boca para adorar. Vendo a luz brilhar. Jesus, só quero falar o teu nome sobre toda ansiedade, Sobre o seu coração, feche os seus olhos agora e diga: Jesus, me levanta para dar frutos. Eu quero dar frutos, Jesus. Eu quero dar frutos, Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, eu quero dar frutos da tua obra. Eu quero dar frutos da tua obra, Jesus. seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vendo a luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, Já está saindo todo impedimento nesse momento. Já está saindo toda barreira nessa hora. De dentro da tua casa, de dentro do teu lar, da rua da tua casa. Toda barreira, todo impedimento da tua vida. Tudo aquilo que estava te travando, te fazendo parar, te desanimando, não te deixando buscar a Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: levanta, 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 levanta. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Isso, glória a Jesus, nessa noite. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Senhor, abençoado. Eu quero te chamar aqui na frente. A você que precisa se reconciliar com Jesus. Você que está afastado do caminho do Senhor. Você que há muito tempo não tem compromisso com Deus. Quero chamar você para vir aqui à frente essa noite. Você que quer entregar sua vida para Jesus totalmente, sem reserva. Senhor, a partir de hoje eu quero mudança. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Se tem alguém essa noite, sai do teu lugar. Hoje é a noite que o Senhor quer restaurar e restabelecer o teu compromisso, a tua aliança com Ele, o pacto, a comunhão, a restauração, a responsabilidade.
Se tem alguém essa noite que precisa realmente, não resista à voz do Espírito Santo que está falando ao teu coração essa noite. A você que estava travado no ministério, não conseguia mais, Cleiton, eu tenho talento, eu tenho dom, eu tenho desejo, mas eu não tinha mais vontade. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu quero chamar esses jovens adolescentes todos aqui na frente. Vem aqui na frente, vem as mulheres, traz essas crianças aqui na frente. Está chegando um novo tempo na Assembleia de Deus da Fraternidade. Está chegando um novo momento, pastor Cordeiro, na Assembleia de Deus da Fraternidade. Assim como foi profetizado, está acontecendo. Deus está preparando, capacitando e levantando uma nova geração de homens e mulheres de coragem aqui nesse lugar. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. É você que há muito tempo não chora na presença de Deus, não sente a presença de Deus, não faz uma aliança séria, não consegue mais ter comunhão, não consegue se concentrar para orar. Meu irmão, é difícil mesmo, não é fácil para ninguém, nem para quem prega, nem para quem canta, nem para quem é pastor, nem para quem não é. É difícil para todo mundo, mas a presença do Espírito que nos renova, que nos levanta, que nos anima, que nos fortalece, que nos restaura novamente, que nos sustenta novamente. Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui essa noite. Estende a tua mão em forma de receber. Ele está aqui para te restaurar, Ele está aqui para te batizar, Ele está aqui para te renovar, Ele está aqui para te levantar, para te capacitar. Ó Deus, eu te peço nessa hora, Senhor, a esses que estão com as mãos levantadas como sinal de receber, Senhor. Meu Deus, tu estás sabendo, tu estás vendo, contemplando o que há dentro de cada coração nesse momento. Aos que estão aqui, Senhor, de coração aberto, aos que estão aqui, Senhor, de coração quebrantado, desejosos em fazer a diferença, desejosos em te buscar. Essa geração de jovens adolescentes que está aqui, Senhor, que enfrenta dificuldades, tentações, desejos a todo momento, a toda hora, Senhor. Eu te peço, estende a tua mão para sustentar, para guardar, para livrar, para desfazer todo o mal, para dar graça para obedecer aos seus pais, Senhor. Dá graça para que eles sejam obedientes, dá ânimo para que eles venham te buscar. Tira as mais amizades do caminho, Senhor, dessa geração de jovens e adolescentes. Coloca amigos de verdade no caminho deles, coloca amigos de verdade no nosso caminho, no caminho das irmãs, dos irmãos, dos obreiros. Levanta mais obreiros e mais obreiras aqui na fraternidade, Senhor. Levanta uma geração de pregadores fortes aqui, levanta uma geração de pregadoras fortes, de levitas fortes, de homens e mulheres de oração. Levanta, Senhor, aqueles que estavam parados, que não oravam mais, que não te buscavam mais. Esse é o momento, Senhor. Eles estão orando, nós estamos orando, nós estamos aqui diante do teu altar. Essa é a hora de te buscar, Senhor, e nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos. Aleluia! Receba a presença de Deus na tua vida nessa noite. A você que não falava há muito tempo em línguas estranhas, já era batizado com o Espírito Santo, receba renovo na tua vida nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, receba graça. Você que há muito tempo não chorava, não sentia graça, não tinha nada, estava cego, seja renovado nessa noite. Seja tocado nessa noite. Não podes pensar no seu fim. Não é o que Deus planejou. Senhor Jesus, estamos diante do teu altar, Senhor. Eu quero de volta, eu quero ver. Sara-me, enquanto eu aceite minha dor. Isso. Levante a mão. Deus manda dizer para a senhora dessa forma: uma grande porta Ele já preparou e está abrindo diante da senhora.
não vai faltar, não vai haver extrema necessidade, porque te diz o Senhor: eu sou o Deus que cuido da tua casa, dos teus e da tua vida. Toma posse essa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a graça de Deus nesse ambiente? Quantos estão sentindo que Deus está nesse lugar? Deus está nesse lugar, irmãos. Feche os seus olhos por um minuto mais. Pode cantar, pode terminar o louvor, irmão. Estenda a sua mão assim em forma de receber. Ó Deus, eu te peço pelas necessidades dos teus filhos agora. Aqueles que estão, Senhor, fazendo um pedido especial, específico, um propósito que foi feito na madrugada. Traz, Senhor, a resposta ainda esses dias, desse clamor, desse propósito, dessa súplica feita com lágrimas nos olhos, levantando de madrugada, chorando diante da tua presença. Ó Deus, troca os sentimentos dentro de nós, Senhor. Tira todo o mau sentimento e coloca o amor verdadeiro dentro do nosso coração para com o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. A fraco, todos dizem amém. Quem pode aplaudir o nome de Jesus essa noite? Só dá para a irmã Sara que está aqui, irmãos, estenda suas mãos para cá. A irmã Sara está se reconstruindo. Deus seja louvado. Jesus é aquele que restaura. Vamos estar orando pela irmã Sara. Amém. Senhor, nós oramos nesta noite e apresentamos a tua filha, irmã Sara, Senhor, que está voltando para a tua presença. Jesus amado, nós sabemos dos propósitos de Deus para com a vida da tua serva, para com a família dela. Senhor amado, ela não veio aqui por um acaso, ela é uma escolhida do Senhor. O Senhor tem escolhido ela desde o ventre da sua mãe, nós temos certeza disso. Mas Senhor amado, por alguma, meu Deus amado e santo, situação, ela se desviou do teu caminho. Mas hoje ela retorna, Pai. Hoje ela retorna à tua presença. Hoje ela retorna à casa do Pai. Jesus, dá um abraço de perdão. Escreve o nome dela no livro da vida. Jesus, apaga toda transgressão e lança no mar do esquecimento. Cobre com teu sangue. Manifesta a tua graça. Manifesta o teu amor. Manifesta o teu perdão nesta noite. Sustenta a tua filha na jornada com Cristo, na caminhada com Cristo. Que a tua presença, a tua graça não venha faltar. Jesus, nós apresentamos a irmã Sara, sua família, seu esposo, seus filhos. Em nome de Jesus, recebe, Jesus. Nós oramos e declaramos a bênção de Deus sobre a vida da tua serva, sobre a família dela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.